Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre A Bibliotecária de Auschwitz. Eu começo por vos dizer que para mim este foi um livro 5 estrelas, 6 estrelas, um livro fantástico. É um livro que tudo o que eu vos diga não pode, é uma ínfima parte daquilo que eu vivi com este livro. É um livro duro, é um livro que não está escrito sequer, eu achei a escrita dura, no sentido mesmo de nos abanar, de nos fazer pensar sobre o que é que aconteceu em Auschwitz e o que é que aconteceu àquelas pessoas, pelo simples facto de serem judeus. Nós acompanhamos aqui a história de Dita. Dita é uma jovem de 15 anos que vai para Auschwitz pura e simplesmente porque é judia, e em Auschwitz os nazis, para tentar apaziguar as vozes dos, dos países, dos outros países que estavam contra os nazis, tentam criar um pavilhão onde as crianças iam para ter jogos, estudar, etc. Portanto, nesse pavilhão estavam lá pessoas para tomar conta das crianças, alguns professores, e havia meia dúzia de livros que estavam escondidos dos nazis, porque mesmo assim os nazis não queriam que as crianças tivessem acesso aos livros. O livro é sempre visto como um objeto perigoso sempre que se quer camuflar alguma coisa. E a Dita era a bibliotecária, ou seja, era ela que de manhã ia buscar os livros ao esconderijo, durante o dia fazia os livros circularem pelos professores e à noite voltava a escondê-los no referido esconderijo. Mas este livro é muito mais do que um livro sobre os campos de concentração. É um livro sobre livros, ou seja, é um livro onde a Dita nos fala de vários livros, fala-nos da Montanha Mágica, fala-nos do Conde de Monte Cristo. Quem não leu o Conde de Monte Cristo, este livro conta a história toda do Conde de Monte Cristo, portanto, fica logo a saber do que é que o livro fala, fica logo a saber a história toda. Fala-nos inclusive do Diário de Anne Frank, porque quando a Dita é transferida para a Alemanha, para um campo de concentração de Auschwitz, para um campo de concentração na Alemanha, ela é contemporânea da Anne Frank e está lá quando a Anne Frank acaba por falecer. Portanto, é um livro sobre livros, mas é essencialmente um livro sobre pessoas, é um livro sobre sobreviventes, é um livro sobre alguém que não quer perder a sua parte humana. Eu como vos disse, marquei várias coisas e queria-vos ler algumas porque acho que são bastante importantes, nomeadamente aqui da parte final, onde se diz que, deixem-me ver, exatamente, portanto, quando ela vai de Auschwitz para Hamburgo, diz aqui, e agora Dita não sabe para onde a leva a diáspora de Carris, em descarrilou a sua juventude. Portanto, nada nos leva a pensar que esta jovem acaba por perceber que toda a sua juventude, desde os 15 anos até aos 17, foi passada em campos de concentração e, portanto, ela não tem já a visão como é um mundo fora de um campo de concentração. No campo de concentração da Alemanha, em relação às valas comuns, o narrador diz-nos: naquele lugar a morte perde toda a dignidade e reduz as pessoas à categoria de despojos. E, finalmente, quando há a libertação dos campos de concentração, o autor diz uma coisa que eu achei fantástica, mas que, ao mesmo tempo, me deu um murro no estômago, que é: a vida retoma o seu curso normal quando as pessoas se irritam por pequenas coisas. Isto leva-nos a pensar que realmente acabamos por... não vale a pena irritarmos por pequenas coisas, há coisas muito mais importantes na vida, muito mais duras do que aquelas picuinhas que nos levam a nos irritarmos. Mas aquilo que eu achei muito interessante foi, na parte final do livro, o autor fala sobre... o autor fala sobre livros, o livro todo, obviamente. Há uma parte muito gira em que a Dita tem acesso a um livro escrito em inglês e ela diz: não faz mal, mesmo eu não percebendo. Ela é checa, sabe checo e sabe alemão, mesmo eu não percebendo, é um livro. Portanto, o objeto para ela já chega. Manusear as páginas, ver as lombadas, ouvir o barulho das páginas a serem manuseadas é o suficiente. E eu tenho aquele projeto, como vocês sabem, dos livros que tratam nesta tentativa de perceber que os livros podem ser um remédio para algumas maleitas. E o autor, no fim, na sua nota final, diz o seguinte: portanto, falando da biblioteca em Auschwitz, diz: haverá quem pense que foi um ato de coragem inútil. Num campo de extermínio, quando há outras preocupações... Desculpem.
Vou repetir. Haverá quem pense que foi um ato de coragem inútil num campo de extermínio, quando há outras preocupações mais prementes. Os livros não curam doenças, nem podem ser usados como armas para derrotar um exército, não enchem o estômago nem matam a sede. É verdade. A cultura não é necessária para a sobrevivência do homem. Basta o pão e a água. É verdade, com pão para comer e água para beber, o homem sobrevive. Mas só com isso morre a humanidade inteira. Se o homem não se emociona com a beleza, se não fecha os olhos e põe em marcha os mecanismos da imaginação, se não é capaz de interrogar-se e vislumbrar os limites da sua ignorância, é homem ou é mulher, mas não é pessoa. Nada o distingue de um salmão, de uma zebra ou de um boi. Este livro é um livro para que a história não se repita. O autor também fala nisso e diz às 2 por 3, com essa desprezível tendência que a história tem para repetir-se, uma e outra vez, voltaram a confiscar-lhe a fábrica. Estamos a falar de um judeu que, sobrevivendo ao campo de concentração, regressa para reabrir a fábrica que era do seu pai e consegue. E depois é-lhe outra vez confiscada a fábrica. Desta vez, não em nome do Terceiro Reich, mas sim do Partido Comunista, e estamos a falar da invasão da República Checa, quando foi por parte do Partido Comunista da União Soviética. Portanto, este livro é um livro que eu recomendo sem margem para dúvidas, é um livro que nada do que eu diga vos pode levar até ele, mas é um livro que eu acho, para que esta desprezível história não se repita, que todos deveremos ler. Eu já fui a Auschwitz, já visitei os 2 campos de concentração, digo-vos que vim de lá impressionada, achei que há ali qualquer coisa que ainda hoje nos magoa, ainda hoje nos fere enquanto seres humanos, mas há aqui coisas que aconteceram em Auschwitz que não foram ditas durante a visita guiada e que eu não sabia porque ainda não tinha lido. Portanto, este é um livro que nos fere, é um livro que nós acabamos por sofrer enquanto o lemos, mas é um livro que também temos consciência que não podemos calar. E mais uma vez vos digo que nada do que eu diga deste livro nos prepara para a leitura, mas que eu aconselho vivamente. É um livro 5 estrelas, um grande livro, e eu recomendo muito que toda a gente leia este livro dentro de projetos, fora de projetos, no mês do Holocausto, fora do mês do Holocausto. É um livro que a história não pode calar para que não se repita. E pronto, fica aqui a minha opinião e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.